Queimou. Agora. Vamos lá. Então, a gente está indo aqui hoje, ó, pro 10, tá? A conduta, trilhar, tá? Acima, quien, chen. O criativo, céu, né? Abaixo, tui, a alegria, o lago, né? Então, a gente tem o trigrama inferior aqui com 996 e o trigrama superior, né, que é o céu, que é o 999, tá certo? Então, começando aqui com vocês aqui, a gente começa assim, né? A conduta significa inicialmente a maneira correta de se comportar. Acima está o céu, o pai. Abaixo, o lago, a filha mais moça. Isso mostra distinção entre alto e baixo. Nela se fundamenta a tranquilidade e a conduta correta na sociedade. Por outro lado, no sentido de trilhar, lu significa literalmente pisar sobre algo. O pequeno e alegre Tui pisa sobre a grande e forte Chen, que é o céu. O movimento dos dois trigramas básicos é ascendente. O fato de que o forte pise no fraco é pressuposto no livro das mutações, não sendo por isso mencionado. O trilhar do fraco sobre o forte não é perigoso aqui, pois isso se dá em meio a uma alegria livre de arrogância que faz com que o forte não se irrite, tudo aceitando de bom grado. Então a gente vai para o julgamento aqui, né? A conduta, né? Trilhando sobre a cauda do tigre, ele não morde o homem. Sucesso, né? Então, o trilhar aqui é o caminhar, é o ter a conduta, é o avançar, tá? A situação é realmente difícil. O mais forte e o mais fraco encontram-se muito próximos um do outro. O fraco segue a trilha do forte e o provoca, mas o forte o aceita e não lhe causa nenhum mal, pois o contato dá-se de forma alegre e inofensiva. Em termos de assuntos humanos, isso significa que está lidando com pessoas selvagens e intratáveis. Neste caso, o objetivo será alcançado se a conduta mantiver o decoro. Atitudes gentis conseguem sucesso mesmo com pessoas irritáveis, tá? Essa é uma dica importante para o nosso dia a dia, quando a gente encontra aí pessoas, né, meio difíceis, e mesmo assim, a gente se mantendo, né, agradável, assim, né, gentil, a gente consegue ter boas relações, tá? A imagem, tá? Acima o céu, abaixo o lago. A imagem da conduta. Assim, o homem superior discrimina entre o alto e o baixo e fortalece desse modo a mente do povo. O céu e o lago evidenciam uma diferença de altitude inerente à essência dos dois e que por isso não desperta inveja. Assim, também entre os homens há, necessariamente, diferenças de nível. É impossível chegar a uma igualdade universal. Porém, o que importa é que as diferenças de nível na sociedade humana não sejam arbitrárias e injustas, pois nesse caso, a inveja e a luta de classes se seguiriam inevitavelmente. Se, ao contrário, as diferenças de nível externo corresponderem diferenças de capacidade interna, e o valor interno for critério para a determinação da hierarquia externa, a tranquilidade reinará entre os homens e a sociedade encontrará ordem. Então, aqui, como se fala e vem falando já nos primeiros capítulos, é pessoas com elevação interna, ou seja, moral, ética, conduta interna, e não de aparências externas, né, que tem mais a ver com essa briga, essa busca pelo poder,
pela sobreposição sobre os outros, né? O dinheiro, por exemplo, ele não é fator aqui para pessoa assumir posições, né, mais elevadas, tá certo? Então as linhas, né, a gente vai para as linhas aqui. A gente vai para 9 na primeira posição, significa conduta simples, progresso sem culpa. Alguém está em uma situação em que não assumiu compromissos sociais. Se sua conduta for simples, permanecerá livre deles. Estando satisfeito e evitando fazer exigências aos outros, ele poderá seguir calmamente suas predileções. O significado desse hexagrama não é estancar, porém seguir adiante. Alguém se encontra ao início numa posição insignificante, mas possui a força interna que possibilita o progresso. Se ele se contenta com a simplicidade, poderá seguir adiante sem culpas. Quando um homem está insatisfeito com condições modestas, torna-se inquieto e ambicioso, querendo progredir, não para realizar algo de valor, mas apenas para escapar da pobreza. E ao atingir sua meta, torna-se arrogante e apegado ao luxo. Por isso, seu processo é acompanhado de culpa. O homem capaz, ao contrário, está satisfeito com sua conduta simples. Ele quer avançar de modo a executar alguma coisa, uma vez alcançado o seu objetivo. Algo é realizado e tudo fica bem. Então a gente tem aqui nessa primeira linha algo que a gente vê muito no mundo moderno, né? E por questões de falta de entendimento interno, né? De entendimento das coisas, acaba sendo que o porquê, né, da gente buscar as coisas, acabam não sendo verdadeiros, né? E a gente acaba não sendo honesto com a gente mesmo. E a paz é muito importante para a gente caminhar no caminho correto, em vez de daqui a pouco, né, sem saber o que está buscando, ir atrás de coisas que não façam sentido. E aí, se a gente faz isso, igual a gente nunca vai achar a coisa, então nunca vai ficar bem com a gente mesmo, principalmente. 9 na segunda posição, significa trilhando sobre um caminho plano e simples. A perseverança de um homem obscuro traz boa fortuna. Aqui é indicada a situação de um sábio solitário. Ele mantém-se afastado do turbilhão ruidoso do mundo. Nada procura, nada pede, nem se deixa ofuscar por objetivos sedutores. Permanece fiel a si mesmo e assim segue por um caminho plano, sem ser molestado. Como está satisfeito com o que tem e não desafia o destino, permanece livre de atribulações. Né? Então, esse aqui é um caminho de um sábio solitário. 6 na terceira posição significa um homem com uma só vista pode enxergar, um aleijado pode pisar. Ele pisa na cauda do tigre, o tigre morde o homem. Infortúnio. Um guerreiro age assim em favor de seu grande príncipe. Um homem com uma só vista certamente pode ver, mas não o suficiente para ter uma visão clara. Um aleijado pode certamente pisar, mas não o suficiente para avançar. Se alguém com esses defeitos considera-se, entretanto, forte e se expõe ao perigo, provoca seu próprio infortúnio, pois tenta realizar algo que está acima das suas forças. Esse modo temerário de investir, sem levar em conta suas próprias forças, pode, no máximo, justificar-se num guerreiro que luta pelo seu príncipe. Então, se tu tem aqui falando para alguém, ok, né? Mas essa busca da gente querer fazer as coisas que a gente não sabe ou que a gente não tem condição de fazer, acaba sendo temerário, né? 9 na quarta posição significa ele pisa na cauda do tigre. Cautela e circunspeção conduzem ao final. Boa fortuna, tá?
Isso se refere a um empreendimento perigoso. Existe força interior necessária para realizá-lo, porém, esse poder interno está aliado a uma cautela hesitante nas atitudes externas. Esta linha contrasta com a anterior, na qual fraqueza interna forçando o, o avanço externo. Tá? Aqui, o sucesso final está assegurado. Esse consiste em realizar o seu próprio propósito, isto é, ultrapassar o perigo seguindo adiante. Então, aqui está mostrando bem claro aqui a questão de força exterior e força interior, né? Quantas pessoas acabam buscando força exterior sem ter a força interior primeiro, sem estar preparada para viver aquilo. E aí aqui está dizendo que tem infortúnio, porque a gente acaba muitas vezes tendo pressa, né? E não se conhecendo. Um dos pontos importantes da vida, né? E de qualquer coisa é a humildade, né? Eu já falei sobre isso. A humildade é a coroa das virtudes, ou seja, ela é a maior de todas as virtudes porque ela pode fazer a gente se enganar, né? Se a gente não tiver ela, porque a gente precisa da verdade, né? A humildade ela vai fazer isso, vai fazer com que a gente olhe a verdade nua e crua, a verdade sobre a gente mesmo, para saber isso. Será que eu tenho força? Será que eu tô querendo aparentar uma coisa que eu não sou? E aí tá o infortúnio, né? Porque se a gente é, a gente não precisa aparentar. Essa é uma questão bem importante, né, da nossa vida. Se a gente está cheio de coisas boas, a gente não precisa mostrar coisas boas, porque a gente tem, a gente já é. Então, isso é um ponto importante aqui. Tem muita sabedoria nessas frases. Se a gente parar para pensar sobre elas e viver elas na prática. 9 na quinta posição significa conduta decidida, perseverança com consciência do perigo. Aqui está o dirigente do hexagrama como um todo, alguém que se vê forçado a uma conduta decidida, mas, ao mesmo tempo, é necessário permanecer consciente do perigo a tal atitude, em especial quando ela deve ser prolongada. Só a consciência do perigo possibilita o sucesso. Então, aqui também tem mais um grande insight aí, né? Que se a gente vai fazer qualquer coisa, a gente não pode ignorar que aquilo pode dar errado, que alguma coisa errada pode acontecer. E isso é o que faz a gente ficar atento, é isso que faz a gente ficar olhando, é isso que faz a gente manter a guarda elevada, tá? 9 na sexta posição significa contemple sua conduta e examine os sinais favoráveis. Quando tudo estiver completo, virá suprema boa fortuna. O trabalho terminou. Se o homem quiser saber se a boa fortuna se seguirá, deve então olhar para trás, para a sua conduta e para as consequências delas advindas. Se os resultados forem bons, a boa fortuna é certa. Ninguém conhece a si próprio. Isso aqui é algo forte, tá? E aí nós temos uma frase aqui muito interessante para finalizar, né? Só pelas consequências de suas ações, pelos frutos de seu trabalho, poderá o homem avaliar o que o espera. Então aqui nós temos essa questão que a gente não pode se definir, a gente não pode falar que a gente é isso, aquilo e tal. A única coisa que vai falar sobre a gente, que pode falar sobre a gente, é os nossos resultados, né? Na filosofia lá e na vida real, né? Se diz isso, né? Tu não pode plantar um limoeiro esperando maçã, né? Como é que eu sei que aquilo é um limoeiro? Porque ele produz limão, né? Então, a gente vê coisas, os significados pelos seus frutos, né? E não pelo que se diz que é. Então, se eu digo que eu sou pacifista, tranquilo, mas eu só gero discórdia e conflito, talvez eu não sou o que eu acho,
Entende? Então, uma boa forma de ver é que resultados que eu tô tirando da minha vida, porque eles provavelmente vão mostrar quem de fato eu sou, tá? Então, esse aqui foi o 10ª leitura, e se tu chegou, né, através do oráculo, talvez aqui nessas linhas que eu li, tenha a resposta que você está buscando da pergunta que fez. Eu espero que tenha sido proveitoso, espero que isso ajude, né, a ter uma vida mais interessante, equilibrada, no sentido de que você se entende e age de uma forma alinhada, né? E eu desejo para vocês aí também um excelente dia, um começo de semana maravilhoso, né? Já que hoje é segunda-feira. E é isso. Tenha um fantástico dia. Esteja sempre acompanhado de você mesmo, nos seus atos, nos seus pensamentos. E influencie você sempre de forma positiva. Tá certo? A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.